pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos a nossa aula na disciplina de Libras. Eu sou a professora Lúcia Helena Menoia da Silva e nós vamos aprender um pouquinho sobre a Libras. O objetivo da aula de hoje é conhecer a Libras e suas características, estimular a participação dos educandos no processo de ensino e aprendizagem da língua de sinais. E nesta aula, nós vamos ver o que é Libras, a estrutura gramatical e a importância da língua em Libras para a inserção do surdo na sociedade. Então, nós vamos ver o que é Libras. Na verdade, Libras, ela é uma sigla referente à Língua Brasileira de Sinais. Li é língua, o BRA, brasileira, e o S de sinais. Ela é utilizada na comunicação com quem? Com as pessoas surdas, sendo uma importante ferramenta de inclusão social. A Libras, ela é língua que vem ganhando espaço na sociedade. Por conta de quê? Dos movimentos da sociedade, da comunidade surda, que buscam seus direitos, e é uma luta que há muitos anos atrás iniciou. Ela caracteriza o surdo como um grupo, possui uma cultura e língua própria, que sofre a opressão da sociedade majoritária. Quem são esses da sociedade majoritária? Somos nós, ouvintes. Nós achamos que, como a maioria é ouvinte, então as pessoas pensam que o surdo é obrigado, praticamente, a comunicar com a fala. Isso é quase que impossível para a maioria dos surdos. Então, por isso que eles lutam muito para conseguir essa identidade da sua cultura, da sua língua. Após muitos anos de luta, a comunidade surda, ela conseguiu conquistar o direito de usar uma língua própria, que permite não só a comunicação, mas também uma efetiva participação na sociedade. Então, com essa comunicação mais fluente entre as pessoas, eles conseguiram entrar na vida dos esportes, a ter um lazer, coisas que eram praticamente não proibidas, mas eram difíceis de acesso às pessoas surdas. E hoje já fazem competições em que incluem os surdos, que antigamente não acontecia, tá? Então, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa língua. Eu tenho quase que a certeza que vocês vão se apaixonar por essa língua. Então, a Libras, ela é uma língua de modalidade gestual e visual, ou chamamos de espaço visual. Por quê? Porque ela precisa da visão e também precisa do espaço para que ocorra esse gesto. Pois a informação linguística para os surdos, ela é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos. Olha lá, né? Então, ela é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos. E nós temos dentro da Libras o recurso do alfabeto manual, ou nós chamamos da dactilologia. O que seria esse alfabeto manual? Ele é, na verdade, um recurso utilizado para soletrar os nomes próprios e em empréstimos linguísticos do português. Então, esse alfabeto, ele serve, quando eu falo de nomes próprios, é para soletrar nome de pessoas, o nome completo, né, da pessoa, países, cidades, ruas, nome de rua, nomes de lojas. Então, é para usar mesmo quando for falar, se referir a nomes próprios. No alfabeto manual, acho que todos já conhecem, né? Então, vamos ver aí. Vão fazendo comigo, ó. A, B,
C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Agora vocês podem estar treinando o nome de vocês, o nome de todos que moram em casa, nome da rua, do trabalho. Vão soletrando para que fixam melhor o alfabeto, tá? Então, conto com vocês. Façam essa prática para futuramente conseguir fazer melhor os sinais. A Libras também, ela é a língua materna usada pelos surdos brasileiros, né? E pode ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunidade. Qualquer pessoa da comunidade que se interessa pela comunicação, é possível essa aprendizagem, tá? Então, aí tem alguns lugares, né? Na escola, nós aprendemos a Libras hoje, mais acentuados, né? Em alguma comunidade, em alguns encontros, nós já estamos vendo bastante a Libras acontecer. Tem Libras também acontecendo em coral. É muito lindo o coral de surdos. Sempre tem um intérprete na frente e eles copiam o intérprete, né? Fica muito bacana esses corais. A Libras, ela é composta de todos os componentes pertinentes às línguas orais. Ela tem como componente a gramática, a semântica, que é o estudo do sentido das palavras de uma língua. A pragmática, que é o uso dos significados do sentido, quando usamos. A síntese, que é a disposição das palavras numa frase. E outros elementos que contém também nas línguas orais, existe na Libras, tá? E é comum a gente ouvir as pessoas falarem a seguinte frase: Libras é o português sinalizado, falado com as mãos. Ou tem também o conceito de que a Libras é apenas mímica, sendo um conjunto, na verdade, de gestos que representam a língua oral. Vou dar um exemplo aqui de uma frase em português. Bem simples, o José gosta da Mara. Como seria essa frase em Libras? Do mesmo jeito? Não, né? Em Libras, então, ficaria assim: José gostar Mara, certo? José gostar Mara. Qual é a diferença que vocês estão vendo aí na de Libras e na frase que eu passei agora mesmo de português? Perceberam a diferença? Então, na Libras, não há necessidade dos artigos, das preposições, tá? Na verdade, então, a Libras, assim como as demais línguas de sinais, ela é complexa e expressiva, sendo capaz de expressar ideias hábeis, profundas e abstratas também. Os surdos, por meio da Libras, eles também discutem filosofia. Por meio da Libras, eles conseguem discutir filosofia, literatura, política. Os surdos também gostam muito de praticar esportes, de trabalho, porque no trabalho eles necessitam de outras pessoas que saibam a Libras. É muito importante para que o trabalho deles seja desenvolvido com mais eficácia, certo? Os surdos, mas eles podem trabalhar em todos os tipos de serviços que existem. Teatro, surdos amam teatro, de fazer mesmo teatro. Os surdos, por meio da Libras, eles fazem também poesia. Existem poesias que
tocam você quando você vê eles falando uma poesia em Libras. Humor, eles adoram humor. Piadas, então, contam muitas piadas, colocando o surdo dentro dessas piadas. Quanto à estrutura gramatical, a Libras, ela não é apenas uma linguagem, uma vez que elas prestam a mesma função das línguas orais. Então, ela diferencia da língua portuguesa na questão do visual gestual, certo? Segundo Quadros, em 2007, ele diz o seguinte, que a língua de sinais é uma língua espacial visual. E existem muitas formas criativas de explorá-las. Configuração de mãos. O que seria configuração de mãos? É a forma em que ela é feita, o sinal. Virada para frente, virada para um lado, para o outro, tá? Todos os jeitos que a configuração de mão, elas são feitas. Movimento. Então, como que é esse movimento? O que está acontecendo aí? O que essa mulher está fazendo? É uma sequência de uma frase, tá? Então, ela está falando, casada? Eu? Não. Então, olha quantos movimentos que tem nessa frase. Casada? Eu? Não. Então, aí vocês já podem ir pensando como que seria essa frase em português, né? Diferente? Sim. A estrutura, então, gramatical da Libras, ela possui a expressão facial. Por que expressão facial? Por que esse monte de cara? Na língua portuguesa, quando nós queremos falar, que nós queremos dizer alguma coisa que você assustou, ou que você está bravo, ou que fazer uma pergunta, você faz uma entonação na sua voz. Uma pergunta, né? Você faz um outro tipo de entonação. Uma resposta, quando você está brava. Isso, o que acontece na língua Libras? Então, são as expressões faciais que vão representar os sinais que usamos em português. Certo? Então, dependendo do rosto, da expressão que ela está fazendo, seria um ponto que nós usamos na gramática de português. Interrogação, exclamação, final, negação. Então, isso tudo está dentro da expressão facial do indivíduo, certo? Então, a estrutura gramatical também, ela possui movimento do corpo. Você, quando vai falar alguma palavra, de repente, você vai sinalizar o local que está a pessoa, o objeto ou a pessoa. Então, você faz um movimento do corpo. Espaço de sinalização. Por exemplo, ali ele está mostrando que dormir. Então, eu preciso desse espaço para poder fazer a sinalização. Classificadores, né? Por exemplo, a cama, né? Ela tem 4 pés, então tá lá, ó, classificadores. A cama. Isso tudo faz parte da estrutura gramatical da Libras. Então, Libras, ela não é derivada do português, como eu disse, e também não é uma língua simplificada. Muitas pessoas falam, não, a Libras ela é mais curta a frase, ela é simplificada. Essa frase está errada, ela não é simplificada. É que em Libras ela tem sua estrutura gramatical diferente da de português. Ficou claro isso, certo? Pois contém, então, estruturas e processos que não se encontram no português. E a Libras é uma língua completa, que possui gramática própria e única. Agora vamos ver a importância da língua em Libras para a inserção do surdo na sociedade. Então, a Libras, ela é considerada uma língua oficial do Brasil, desde 24 de abril de 2002. Parece que faz muito tempo, né? 2002, mas não. Se a gente pensar em surdez, pessoas que são surdas sempre existiu. E olha quando que fomos conseguir uma língua oficial no Brasil para os surdos. No dia 24 de abril de 2002, lá por meio da lei número 10.436. E no artigo 1 diz que a Libras ela é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão,
a língua brasileira de sinais. Então, Libras e outros recursos de expressão a ela associada. Então, tudo isso está escrito no artigo 1º, que além dela ser reconhecida, ela também necessita de outros recursos. E dentro dessa lei, esses recursos, um deles é a expressão. A língua é parte integrante do desenvolvimento do ser humano. Todo ser humano necessita de uma língua. Sem a língua, o indivíduo tem sérias consequências no seu desenvolvimento. Em qual desenvolvimento? No emocional, ele não consegue falar as coisas que precisam. No social, não se socializa. E no intelectual, ele tem uma dificuldade muito maior para aprender a língua do país. No nosso caso, a língua portuguesa. Então, se não tiver a Libras, para as pessoas surdas, fica muito comprometido o desenvolvimento humano dele. E é por meio da comunicação que compartilhamos. Nós precisamos dessa comunicação para compartilhar nossas mensagens, as ideias, as emoções, os sentimentos. Sendo possível, até com essa comunicação, que é possível influenciar ou não outras pessoas. Então, você vai se sensibilizar ou não, de acordo com a comunicação que está tendo. E é a comunicação por meio da Libras que propicia uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, contribuindo para a valorização e o reconhecimento da cultura surda, inserindo-os na sociedade, colaborando na construção da sua identidade e cidadania. Eu gosto muito dessa imagem, né? Que aqui diz muito aquela frase que eu falei anteriormente, que a Libras ela é gestual visual ou espaço visual. Então eu digo que ela é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu desejo para vocês uma ótima semana e até a próxima aula. Beijos para todos.